A história de um animal fantasmagórico e tido como mito. O ser espectral, muitas vezes demoníaco, que assombra as noites de muitos lugares no mundo. Uma entidade noturna e associada a demônios ou ao próprio inferno, cuja aparição é vista como presságio de mau agouro e morte. São os cães negros. Apresentamos agora uma breve descrição de suas lendas e relatos. Essas criaturas surgiram, primeiramente, no folclore britânico, onde suas origens exatas são nebulosas. De certo, podemos afirmar que as raízes do mito vieram das crenças celtas e alemãs antigas, que tiveram influência na cultura britânica. E também porque, através do tempo e da mitologia europeia, cães sempre foram associados com a morte. Um paralelo que parece ter sido traçado por conta dos hábitos carniceiros desses animais quando fora do ambiente doméstico e da disseminação de lendas antigas, como o guardião da entrada do Hades, Cérbero, da mitologia grega, ou Garm, o lobo do submundo na mitologia nórdica. Tais fatores contribuíram para que as histórias sobre os cães negros retivessem o aspecto funesto de seres mensageiros ou guardiões do outro mundo. São conhecidas 3 classificações básicas das aparições dos cães negros. A primeira fala dos animais espectrais localmente conhecidos como Barghest, Black Shuck, Skriker, Padfoot, entre outros. Não se tratam de indivíduos, mas sim de um tipo de população distribuída sobre certas áreas e lugares e que podem ser avistadas por mais de um indivíduo ao mesmo tempo, ou em curtos espaços de tempo, em locais distantes uns dos outros. São seres capazes de mudar de forma, se assim o desejarem. Na segunda, são a personificação do termo cão negro, criaturas negras e canídeas, incapazes de alterar sua forma. Estão sempre associados a um local fixo ou a um ponto específico numa estrada ou caminho. Ao contrário daqueles anteriormente descritos, são sempre um indivíduo, nunca vários deles. Podem estar associados a uma pessoa em particular ou uma família inteira. Algumas vezes possuem conexões com bruxas e prática de bruxaria. A terceira e mais rara variedade, dificilmente avistada, manifesta-se somente em certas localidades e apenas sob ciclos temporais definidos. Existe a crença de que a aparência do cão negro avistado depende do estado psicológico da testemunha. O imaginário de símbolos e sinais, trazido inconscientemente pelo indivíduo, poderia exercer influência na forma como o animal é visto. É consenso, no entanto, que as aparições dos cães negros são distintas dos cães normais em tamanho, brilho nos olhos e comportamento. A cor da criatura costuma ser preta, mas aparições brancas, amarelas e de um cinza escuro e denso foram reportadas em alguns locais. O pelo desgrenhado ou encaracolado é mais frequentemente descrito. Pelagens lustrosas, brilhosas, macias ou suaves não são incomuns. Tamanho pode variar de dimensões maiores que um cão de médio porte até a estatura de um bezerro ou novilho.
Cães sem cabeça foram avistados em diversas partes da Inglaterra, assim como seres com duas cabeças, com menor frequência de avistamentos. Os reportes mais bizarros dão conta de cães sem feições, com cabeças ou membros de outros animais, ou seres humanos, e partes do corpo amputadas ou faltando. Os olhos são quase sempre brilhantes, inflamados ou flamejantes, predominantemente vermelhos ou, em algumas vezes, amarelados. Costumam ser maiores que olhos de um animal normal. Aparições de cães negros com apenas um olho foram reportadas em localidades específicas. Suas bocas apresentam grandes e longos dentes e, às vezes, parecem estar sorrindo de uma forma distorcida e perturbadora para a testemunha. Alguns deles tendem a babar ou espumar algum tipo de saliva, e em outros casos possuem um hálito pestilento ou vaporoso. Algumas vezes as aparições são silenciosas. Em outras, o som de suas passadas, como no caso de Padfoot, podem ser ouvidos na escuridão. Pouquíssimos cães negros latem ou uivam, e uma quantidade ainda menor é capaz de rir ou até mesmo falar. O Screecher de Lancashire é uma exceção e tem esse nome devido aos gritos que emite. Um barulho de correntes pode acompanhar alguns deles e, ocasionalmente, o cão negro não é visto, apenas ouvido ou sentido pela testemunha. O comportamento predominante entre eles é sumir repentinamente ou desaparecer gradualmente da vista. As descrições desse desaparecimento variam. Algumas vezes a aparição fenece se a testemunha desviar a atenção do animal ou tentar tocá-lo. Em outras oportunidades, o cão parece afundar na terra ou some num clarão ou explosão. Em locais da Europa, os desaparecimentos são acompanhados de relâmpagos ou explosões de fogo. Existem relatos de cães negros caminhando apenas nas patas traseiras e sobre aqueles cujo tamanho aumenta ou diminui de acordo com sua vontade. Já foram observados atravessando objetos sólidos, como muralhas ou paredes. Por fim, como citado anteriormente, alguns deles são capazes de mudar de forma, tornando-se humanos ou outros animais. O fenômeno dos avistamentos dos cães negros é mais comum na Grã-Bretanha e conhecido como um evento paranormal britânico, de ocorrência ainda mais acentuada na Inglaterra. Entretanto, foram reportadas visões da criatura na França, Irlanda, Alemanha, Áustria, Itália, Estados Unidos e países das Américas. Em algumas localidades, suas histórias e visagens são tão conhecidas que a criatura acabou por ganhar nomes próprios nesses lugares. Em Norfolk e em algumas partes de Essex, é reportada a aparição de um monstro canídeo conhecido como Black Shuck ou Old Shuck. Alguns dos avistamentos mais antigos datam de 1577, quando o vilarejo de Bungay foi atacado pela criatura que matou 2 pessoas e depois, no mesmo dia, surgiu próximo à igreja de Bleachburg, esquartejando outros 3 infelizes e deixando marcas de garras nas pedras do edifício que podem ser vistas até hoje. Outras histórias dão conta
de que Black Shuck apenas aterroriza as vítimas, surgindo como um sinal de morte iminente para aqueles que o avistaram ou para algum parente próximo. Outros parcos relatos falam de um cão similar a Old Shuck, que guia as pessoas em seu caminho para casa, à noite, fazendo as vezes de guardião. Padfoot, o cão negro conhecido por tornar-se visível ou invisível e que segue os viajantes noturnos de Wakefield e algumas áreas de Bradford. Sua presença é notada pelo leve bater de suas patas no solo das estradas ou dos campos. Logo em seguida, ele surge diante ou ao lado do indivíduo. A exemplo de muitos de seu tipo, sua aparição é um sinal de má sorte ou morte. Conta-se que ele pode emitir uma espécie de rugido assustador desconhecido e que, às vezes, o ruído de correntes acompanha o som de seu caminhar. Na maioria dos casos é descrito como um animal negro, mas existe a história do homem que avistou um Padfoot branco. O infeliz tentou atingi-lo com um pedaço de pau, mas este atravessou o corpo da criatura como se ela não fosse física. O pobre homem fugiu para casa, horrorizado, adoecendo e vindo a morrer, pouco depois do ocorrido. Um Barghest vaga pelas ruelas e estradas da cidade de York, na Inglaterra. É dito que ataca à primeira vista o eventual transeunte solitário que encontre nas horas da madrugada por esses caminhos. Costuma ser avistado nas imediações da Torre de Clifford, e a aparição da besta monstruosa é prenúncio de tragédias. Church Green. Estes seres protegem os cemitérios que existem nos campos das antigas igrejas. Ladrões de túmulos, bruxas, feiticeiros, necromantes e vândalos são evitados através de um ritual obscuro, onde um cachorro vivo é enterrado debaixo da pedra fundamental de uma igreja como sacrifício. Uma outra tradição orienta que o primeiro homem enterrado no cemitério da igreja deverá guardá-lo. Para impedir que tal destino recaia sobre uma alma humana, enterra-se um cão negro na parte norte do cemitério para substituí-lo. A partir de então, nos funerais, o clérigo responsável pela cerimônia poderá avistar um cão na torre da igreja e, de acordo com o aspecto da criatura, determinar se o destino do falecido foi o paraíso ou o tormento eternos. No Paraguai, Argentina e México, temos os reportes de avistamentos do perro negro ou caderro, o dito cão negro das Américas. Dessas histórias deriva a lenda do lobisomem, um animal que seria uma personificação canina que o diabo usa para caminhar na terra, ou a forma animalesca adotada por um feiticeiro metamorfo das tradições locais. Em terras brasileiras são poucas as histórias sobre os cães negros. O mito é diluído nas lendas sobre lobisomens, muito mais populares e conhecidas no folclore regional. No entanto, vez ou outra, ouvem-se reportes do avistamento de feras canídeas, em nada relacionadas a licântropos ou homens-lobo, que surgem para desavisados na escuridão da noite sem atacar ou carregar maus agouros. Esses raros animais assemelham-se aos Guardian Black Dogs britânicos, que apenas acompanham a testemunha por certa extensão do caminho. Cães negros são associados com um lugar ou área em particular, e geralmente essa localidade tem relação com crimes violentos ou locais de guerra.
Esses lugares podem ser estradas, cruzamentos de ruas ou estradas, caminhos, pontes, portões antigos, fronteiras ou limites, campos, cemitérios, túmulos específicos, poços e árvores. São frequentemente encontrados perto da água de rios, lagos, riachos ou praias. É consenso entre os estudiosos do fenômeno que tais criaturas patrulhem as conhecidas linhas de lei europeias e usem alguns pontos-chave dessas linhas para aparecer ou desaparecer. Tais pontos seriam cemitérios de igrejas antigas, ruínas pré-históricas ou caminhos usados por povos ancestrais. As criaturas são avistadas quase sempre à noite, nas altas horas da madrugada, mas algumas visagens foram reportadas durante o dia. São, na maioria das vezes, vistos em locais externos, fora das casas ou edificações. Em assentamentos rurais afastados, uns poucos avistamentos dentro de casa ocorreram. Nesses casos, a testemunha retornava para seu lar à noite ou estava prestes a dormir. Outros reportes dão conta de pessoas andando por estradas ou caminhos ermos e, subitamente, notando a presença do cão negro caminhando silenciosamente ao seu lado. O primeiro provável relato acerca dos cães negros surgiu num dos mais antigos manuscritos da crônica anglo-saxônica, escrito no final do reinado de Alberto, na abadia de Peterborough, em 1127. Que ninguém se surpreenda com a verdade do que estamos prestes a relatar, pois era de conhecimento geral em todo o país que imediatamente após a sua chegada, o abade Henrique de Pitou, na abadia de Peterborough, era o domingo em que cantavam a Spurge Quaerdi. Muitos homens viram e ouviram um grande número de caçadores caçando. Os caçadores eram negros, enormes e hediondos, e montavam em cavalos negros e em bodes pretos, e seus cães eram negros com olhos enormes. Isso era visto no próprio parque de veados da cidade de Peterborough e em todos os bosques que se estendiam daquela mesma cidade até Stamford, e de noite os monges os ouviam soando e retorcendo seus chifres. Testemunhas confiáveis que mantinham vigília durante a noite declararam que bem poderia ter havido até 20 ou 30 deles, soando seus chifres, o mais perto que puderam contar. Isto foi visto e ouvido desde o tempo de sua chegada, por todo o período através da Quaresma e até a Páscoa. Outro caso ocorrido num pequeno vilarejo entre Londres e Bristol, no início do século passado, como relatado por um de seus moradores da época. No início de janeiro de 1905, cerca de 7:30 da noite, estava eu subindo a partir do Halfway, uma pousada local. De repente, vi um animal que parecia ser como um grande cão preto surgir subitamente da sebe e atravessar a estrada bem na minha frente. Achei que era o cachorro que pertencia ao curador, e quando fui chamá-lo para mandá-lo de volta para casa, ele mudou de forma repentinamente, transformando-se num burro preto. Ficou em pé sobre as patas traseiras e percebi que tinha olhos enormes e brilhantes, que me pareceram quase tão grandes quanto um pires ou um prato pequeno. Olhei para ele perplexo por 1 minuto ou mais, quando, de repente, desapareceu. Corri para casa o mais depressa que pude. A visão dessa criatura com grandes olhos brilhantes deixou-me apavorado.
Reporte envolvendo o avistamento de um cão negro por uma garota numa aldeia próxima da cidade de Birmingham, pouco antes de sua evacuação por conta da Segunda Grande Guerra. Meu encontro aconteceu no final da tarde de verão, quando fui mandada para a cama, mas não conseguia dormir. Estava sentada na beirada da grande cama de metal, brincando com botões ornamentais de uma camiseta e olhando pela janela. Notei um ruído de arranhar e vi que um enorme cachorro preto havia saído da direção da lareira à minha esquerda e passava pela extremidade da cama entre eu e a janela, indo em direção à porta. Quando passou entre mim e a janela, o cachorro girou a cabeça para me encarar. Tinha olhos muito grandes e vermelhos que brilhavam de dentro para fora, como se estivessem iluminados. Estava aterrorizada enquanto aquilo olhava para mim e percebia a respiração da criatura, que era muito quente e forte, como uma rajada de vento. O animal era grande, pois, enquanto estava sentada na antiga cama, que era bastante alta, nossos olhos estavam nivelados. Curiosamente, no momento em que alcançou a porta, ela havia, de alguma forma, desaparecido. Asseguro que estava bem acordada e passei um bom tempo ponderando sobre o que havia visto. E, para ser sincera, com muito medo para voltar para a cama e dormir. Lembro-me claramente de minha mãe e nosso anfitrião sentados no jardim ao fim do dia, conversando e ouvindo o toque do sino da van semanal de peixe frito de Birmingham, enquanto passava pela aldeia. Tenho certeza de que não estava sonhando e nunca me esqueci da experiência, lembrando até o último detalhe de como me sentia, como era o cachorro, etc. Explicações para os avistamentos dos cães negros variam de simples fatores mundanos até motivos espirituais ou paranormais de suas manifestações. Uma das mais simples explicações dá conta de histórias contadas pelos parentes mais velhos para manter crianças afastadas de áreas restritas ou jamais se aproximar de cães desconhecidos ou vítimas de raiva. Podem ser invenções que buscavam manter afastados ladrões e profanadores de túmulos nos cemitérios das igrejas. Tais relatos reforçavam normas sociais, principalmente nos tempos medievais, como o respeito pelos mortos, e desencorajavam os roubos às sepulturas. Outra explicação mundana seria de que as aparições não passariam de cães ordinários ou grandes felinos, confundidos, durante a noite ou sob determinadas circunstâncias, com bestas infernais do imaginário local. Foi sugerido que a criatura não passaria de alucinações baseadas em arquétipos pessoais ou culturais, onde alguém, ciente das lendas e histórias de uma localidade, poderia, influenciado por esse fator, testemunhar o surgimento da criatura mais tarde. As características de algumas aparições seriam sugestionadas pelos diferentes arquétipos de determinada região ou comunidade. Experiências vividas por indivíduos dentro de suas casas, próximos ou entrando em estado de sono, poderiam ser explicadas pela condição provocada pela paralisia do sono, onde teriam mais facilmente visões da criatura. Outra explicação popular encontra-se no fato de que aparições poderiam ser criadas e estimuladas por variações climáticas ou ambientais, como eletromagnetismo ou geomagnetismo, fatores esses comuns em regiões como as das linhas de lei. Os avistamentos de Black Shuck nas igrejas de Bungay e Blitburg
ocorreram durante mau tempo, e acredita-se que tempestades elétricas facilitariam o aparecimento das criaturas caninas. Explicações paranormais ou espirituais sugerem que os cães negros seriam espíritos de antigos cães de caça e trabalho rural, ou, ainda, de cães que sofreram crueldade durante suas vidas e tiveram mortes violentas. Ou seriam almas de seres humanos, mortos ou vivos. É dito, aliás, que em épocas críticas na vida de uma pessoa, como um estado de coma ou algum sofrimento intenso, parte da personalidade desse indivíduo pode separar-se do corpo e materializar-se em outro lugar na forma de um animal, numa variação do fenômeno das aparições de crise. Mais uma razão para o surgimento da criatura seria de que cães reais são possuídos ou influenciados pela testemunha de alguma forma prévia e desconhecida. Ainda que tal afirmação não informe como esse controle ocorre e que influência ele teria no comportamento e aparência dos cães negros. Existe também a sempre presente justificativa de que esses seres estariam profundamente associados com o diabo, ou que seriam formas assumidas por bruxas, feiticeiros e seus familiares. A verdade é que, até hoje, quase nenhuma informação concreta pôde ser obtida acerca do assunto, e nenhuma teoria provou-se adequada para explicar as diferentes experiências de avistamento ou manifestação dos cães negros.